Olá, hoje eu trago para vocês motivos por que projetos de internet das coisas falham. O que eu vou trazer para você é a realidade do mercado, do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu enfrento implantando projetos de IoT. Ele também tem referências como base matriz de uma pesquisa da Microsoft e faz muito sentido, porque os pontos também são colocados em outras pesquisas, como da Oracle e da Gartner. Como são 12 motivos que eu quero apresentar para vocês, eu estou dividido em 3 vídeos. Esse é o primeiro vídeo, eu vou trazer 4 motivos. Por quê? Porque eu quero não trazer só um motivo, mas eu quero dar exemplos. É importante considerar também que o que eu vou colocar aqui para vocês não é só uma realidade do Brasil, isso é uma realidade mundial. Se você não me conhece, eu sou a Thelma Troise, e esse vídeo ele serve tanto para você que provê alguma solução ou participa desse ecossistema da cadeia de valor que permite com que a internet das coisas aconteça, mas para você também que está contratando, que está comprando o IoT. Você conhecendo esses motivos, você pode se antecipar e evitar que o seu projeto chegue nesse ponto. Afinal, eu trabalho para que os projetos de internet das coisas sejam um sucesso. Então, é um prazer contribuir na sua jornada do mundo conectado. Bora lá. Primeiro motivo é o alto custo de escalonamento. O que representa isso? Significa que, legal, o POC foi realizado, o POC deu certo, e aí chega um momento que a empresa diz: vamos seguir em frente, bora implantar esse projeto. E aí se esbarra com o alto custo de escalonamento. E por que se torna um alto custo de escalonamento? Eu acho que o mais enriquecedor da nossa discussão é poder abrir desse motivo o que pode estar representando esse alto custo de escalonamento. Bem, o que eu vejo que, para mim, é o que tem sido o principal motivo é falta de mão de obra qualificada para fazer essas implantações. Porque a gente quer trazer essa comodidade, esse benefício para que a gente possa acessar o nosso negócio, o nosso ativo, para que a gente possa controlar ou interagir com outros objetos físicos, independente do lugar que eles estejam. Só que para que eu comece a interagir com ele, eu preciso ir lá e fazer uma instalação. E aí eu bato com a questão de mão de obra qualificada. O Brasil é um país grande, é um país tropical, e eu preciso instalar em diversos pontos, né, o meu projeto de IoT. E eu não encontro mão de obra qualificada em todo lugar do Brasil. E se eu até tenho uma mão de obra qualificada, mas eu vou precisar gastar algo que eu não estava prevendo, ou que eu, como empresa contratante, não imaginava de ter esse alto custo de locomoção das pessoas, locomoção do dispositivo IoT, até que ele chegue no ponto onde ele precisa ser instalado. E nesse alto custo de escalonamento, eu também tenho que considerar ter toda a minha capacidade computacional, e essa capacidade, esses recursos, não estou falando necessariamente do custo do dispositivo IoT, mas dos recursos que eu vou consumir na nuvem, ou da própria conectividade que eu vou ter que prever ou tá bancando antes do projeto estar no ar, tá trazendo receita para mim. E aí isso começa a ser um problema para as companhias e esbarra, e aí muitas vezes pode acontecer da decisão do projeto do IoT ficar do lado, esperar mais um pouco para poder ser escalonado. Faz sentido para você? Que outros tipos de considerações você tem visto que esbarra para o projeto de IoT para o ar quando a gente fala de escala? Tem outra questão que é
a conectividade. A gente tem hoje opções de conectividade, só que para a gente ter a mesma conectividade atendendo o Brasil inteiro, ainda é desafiador. Então, na hora de escalar, eu posso ter previsto um tipo de conectividade que não funciona em todas as regiões onde eu preciso fazer esse escalonamento. E aí, eu crio uma outra situação para a companhia de ter que desenvolver produtos com outros tipos de tecnologia, além daquela que foi aprovada no POC. Segundo motivo que eu vou trazer para vocês é quando os pilotos demonstram um retorno sobre investimento pouco claro, não é transparente, eu não tenho um valor exato de quanto aquele projeto vai trazer de retorno financeiro para minha companhia. Isso é uma realidade e a gente tem como evitar esse tipo de situação. A gente tem como amenizar essa questão. Veja só, quando a gente vai trazer o internet das coisas para uma realidade, é algo que a gente nunca fez, a gente nunca usou, a gente não tem referências, a gente tem muitos resultados que a gente vai trazer, mas que eles são subjetivos. Eles não são necessariamente com um índice financeiro. Ou é muito desafiador a gente calcular esses índices. Por exemplo, legal, eu vou trazer mais produtividade para o meu colaborador interno ao implantar uma automação que usa o IoT. Mas como que eu faço esse cálculo? Espera aí, eu vou ter um analista que eu vou economizar 1 hora por dia da jornada dele e para o gerente eu vou economizar meia hora do seu tempo. É complicado esse tipo de cálculo, né? Ou se eu vou trazer uma nova experiência para o meu cliente, né? Então, esse impacto ele vai entrar no índice de fidelização do meu cliente. Como eu torno esses valores de entrega que a internet das coisas vai trazer para uma planilha, para um cálculo de ROI? Então, na hora que o projeto vai lá para a decisão, eles precisam ter isso de forma clara e muitas vezes a gente não tem para os projetos de IoT e acabam indo por água abaixo, falhando. E agora, vamos lá. Como que a gente evita que esse tipo de coisa aconteça? Bom, o que eu considero essencial é, primeiro, essa ciência, saber que sim, a internet das coisas pode trazer resultados subjetivos, a gente buscar objetivar os outros tipos de resultados e o que é essencial, ter essa cultura de inovação, a cultura da transformação digital dentro da empresa, porque a gente começa a não ter muita escolha. O mundo está se tornando ultra conectado. E se eu deixar para depois, se eu não tiver agora como criar experiência, já ir lidando com esse tipo de situação, num futuro muito próximo, essas barreiras vão se tornar ainda maiores. Faz sentido para você? Vamos lá. Terceiro motivo difícil de justificar os casos de negócio sem impacto de curto prazo. O que representa isso, né? A gente vê que os projetos de internet das coisas, eles têm uma maturidade, tá? Então, eu vou citar aqui os principais passos de como a gente evolui os casos de negócio.
A gente tem algumas situações, né? Primeiro, a gente tem que entender aquele ativo, aquele material, aquela peça física que eu vou poder acessar de forma remota através do IoT, essa é uma situação. E aí eu preciso ver qual que é a situação desse ativo. Ele é eletrônico? Se ele é eletrônico, eu já estou com um passo realizado, tá? Se ele não é eletrônico, eu vou ter que trazer essa tecnologia embarcada para ele. Eu vou ter que tornar essa peça digital. Depois que eu tornei ela, né, digital, eu tenho recursos, né? Eu tenho modem, módulo, eu tenho SIP, eu tenho equipamentos, tenho silício lá. Eu tenho um outro desafio, que é a conectividade. Que aí eu preciso, legal, eu já tenho uma inteligência embarcada naquilo que eu quero iotizar, e aí eu vou colocar a conectividade para mim poder acessar, para mim poder me comunicar com aquele ativo. Depois, eu vou começar a coletar dados desses dispositivos, né? E aquilo tudo vai para um Big Data, e aí eu vou começar a entender esses dados que eu tenho, o que eu posso fazer com ele e aplicar algumas análises. Então, através das análises, eu vou para um outro passo, que é poder desenvolver, que é poder criar aplicações de internet das coisas, usando esses pilares, né? Minha matéria, o meu objeto, o meu ativo, a conexão desse ativo, a parte de coleta de dados, analisando esses dados, eu posso desenvolver a aplicação, aquilo que vai trazer resultado para mim. E depois eu tenho um quinto item, que seria eu habilitar inteligências artificiais, como trazer autonomia, entrar num outro tipo de patamar, de cenário, que eu só consigo entrar se eu passar pelas outras etapas anteriores. Ou seja, não dá para se esperar resultados a curto prazo de imediato. A gente tem que começar pequeno. E quando o IoT Analytics, esse mês, ele soltou uma matéria que fala um cenário mundo. As empresas estão aqui. Quem começou antes, que já tem uma massa de dados para trabalhar, está agora desenvolvendo aplicações mais inteligentes de IoT. Mas a gente ainda tem poucas gamas de empresas que estão num nível avançado de inteligência artificial para realmente a gente começar a ter transformações mais impactantes, né, digamos assim. Só que a gente tem que começar, a gente só consegue chegar nesses outros estágios, né, de aplicações a partir do momento que eu tenho uma grande massa de dados para poder analisar, entender e começar a enxergar o que eu não enxergo hoje de padrões ou de situações que eu posso fazer, inovar, descobrir, são as novas descobertas. Então, quem pensa em resultado imediato, para chegar, né, no mundo ideal, vai acabar deixando o seu projeto falho, tá? A gente tem que começar e a gente precisa entender essas etapas e ir por partes, né? Eu posso pensar grande, eu tenho que pensar grande, eu tenho que saber aonde eu vou chegar, mas eu tenho que ter ciência que eu preciso entender que num curto prazo eu não vou começar nesse mundo ideal, né? Nesse mundo que eu já vi que é possível, mas a gente tem que ter ciência que
tudo é um processo e etapas que têm que ser cumpridas para que a gente chegue. Se a gente não começar, a gente não vai chegar no resultado final, no que a gente espera. Então, nesse momento de curto prazo, enfrentar barreiras, né, que vai impactar os meus atuais processos, porque a empresa está funcionando de uma forma, ela vai começar a funcionar de outra, e a gente tem que considerar como que a gente vai tá na nossa operação atual, trazendo inovação, trazendo esses dispositivos conectados para interagirem com a gente humano e com outros processos da nossa companhia, esses processos tanto de recursos humanos, de tarefas dos colaboradores, como também dos sistemas já existentes da empresa. Então, também tem esse impacto, né, dessa mudança inicial de quando a gente começa a operar com a internet das coisas. E a gente sabe que nós, como pessoas, a liderança, a gente tem o nosso ego, né? E de acordo com o impacto que isso vai trazer, pode ser que crie uma situação indesejável dentro da companhia, ou pelos colaboradores, ou pelos líderes, nesse desafio de começar um tratamento, um processo, né, onde esse mundo físico começa a interagir, começa a ter a sua voz, né, dentro dos processos, eles mesmos começam a cortar e falar, esse IoT aqui não vai funcionar, está trazendo muita dor de cabeça, vamos parar antes que piore. E isso é um erro, né? Isso é um erro. A gente não pode ter medo da tecnologia e a gente, como ser humano, a gente cada vez mais vai ter esses momentos de transformação, que a gente vê que a tecnologia ela está cada vez mais avassaladora, cada vez mais tecnologia surgindo, então a gente tem que ter maturidade e saber lidar com isso. Então, você se prepara. Vamos evitar para que esse tipo de situação não faça com que seu projeto IoT caia por água abaixo. E o nosso último motivo do dia é falta de tecnologia necessária. Muitas vezes, esse tipo de situação, ele vem como uma desculpa, tá? Eu acredito que a gente tem, sim, tecnologia, inclusive tecnologia disponível no Brasil, que façam com que a gente torne reais os nossos projetos de internet das coisas. Não só real, mas que a gente realmente traga resultados para cidades, para empresas, para pessoas, para os nossos clientes, com o IoT, e a gente tem, sim, tecnologia. E muitas vezes quem vem com essa desculpa é porque acaba não querendo inovar também a sua forma de conhecer. A gente acaba tendo, né, os nossos pontos de vistas de acordo com o que a gente conhece, de acordo com o que as pessoas com que a gente relaciona. Então, se você está batendo hoje com isso, com falta de tecnologia necessária, eu convido você a ampliar a sua rede de network, fazer outros tipos de pesquisa, não se limitar a poucos pontos de vistas. Começa a enxergar fora da caixa, começa a entender como outros tipos de segmentos estão implantando a tecnologia e começa a trazer essa observação de como essa realidade de segmentos nada a ver com o seu pode ser aplicado no seu. Então, quando a gente fala
de soluções IoT, eu posso ter um equipamento que ele seja sensoriado, né? Um sensor de trepidação, de umidade, de temperatura, e esse mesmo objeto ou tecnologia embarcada, ele pode servir para diversos mercados, ele pode servir para o agro, para a saúde. Então, vamos supor, para o agro, essa questão de medir a temperatura, a umidade, a pressão, é para mim observar o solo e poder tratar melhor as minhas sementes, a minha plantação, ter essa comunicação, ter essa observação em tempo real para que eu tome ações e possa garantir uma melhor qualidade na minha plantação e tomar ações quando precisem ser tomadas antes, né, que a merda aconteça, né, do tipo, por que eu vou gastar mais água numa região, encharcar mais determinado espaço da minha terra se aquilo lá já está bom, ou se não está chovendo, né, eu poder contratar um caminhão-pipa para pôr água só quando realmente for necessário, porque eu estou monitorando, acompanhando. Então, eu posso ter mais inteligências no meu negócio para que essa plantação tenha um maior índice de sucesso garantido. E mesmo o sensor que está medindo temperatura e umidade, ele pode ser usado na saúde para que eu possa fazer a medição de um paciente que esteja em tratamento em casa e eu, como médico, poder acompanhar como é que está a temperatura, como é que está a questão desse paciente fora, né, do meu ambiente. Ou pode servir para a indústria, que precisa garantir que determinado produto, insumo, tenha uma temperatura ideal para que possa finalizar o seu processo de produção com qualidade e êxito. E aí, que tecnologias que eu estou usando no agro, na saúde, na indústria, e que eu desconheço e que também pode ser aproveitado para o meu cenário. E eu não sei qual o seu segmento, mas, galerinha, eu não vejo que hoje falte tecnologia para a gente ter, nesse momento, um carimbo que falta a tecnologia necessária para a gente seguir com projetos de internet das coisas. Faz sentido para você? Então, bora que tem mais 2 vídeos para continuar essa série com 12 motivos de por que projetos de internet das coisas falham.